Meus irmãos, nós vamos estudar hoje esta lição, a terceira viagem de Paulo. E nós vamos fazer um resumo, porque o nosso tempo é curto, né? Para colocar lá, eu só posso no máximo 18 a 20 minutos. Então vamos lá. A terceira viagem de Paulo, exatamente narrada em Atos 18, 18, versículo 23 até o capítulo 28, 30, nós vamos encontrar as explicações dadas por Lucas, que é um grande historiador, mostrando a história de Paulo. Diz o escritor Charles Price, em sua obra Paulo, transformado por uma visão, diz o seguinte: o que era verdade para Paulo pode ser verdade para nós se aprendemos a desfrutar do rico relacionamento com Cristo que Paulo demonstrava ter. Dr. Lucas, o homem que escreveu o livro de Atos, um historiador de mão cheia, poucos historiadores hoje têm a capacidade que aquele homem tem de falar aquilo que realmente é história. Ele narra no livro de Atos e mostra que o sucesso dos primeiros crentes em sua cultura constituiu primeiro em suas boas novas centralizadas na vida, morte e ressurreição de Jesus. Também o seu sucesso residiu na vida provada pelo Espírito, que fez a obra de Cristo uma realidade efetiva em suas vidas. Meus irmãos, uma coisa, temos que ver que nós hoje estamos vivendo numa época onde o Evangelho muito pouco fala da vida, morte e ressurreição de Cristo. Fazemos muitos programas dentro da igreja, dentro do templo da igreja, quando nos reunimos como igreja. Fazemos apresentações de corais, de muita coisa é feita. Agora, a apresentação da vida, morte e ressurreição de Cristo, poucas vezes nós levamos isso a termo. Gostamos muito da reunião, mas ali é apenas uma reunião. Na maioria das vezes, nem para tratar de treinar pessoas para levar a mensagem com esse tripé ao mundo. Hoje temos dificuldade até de encontrar a igreja, como a gente conhece, né, o templo lá, com a instituição, com todo mundo, apresentando aos que ainda não fazem parte do reino a mensagem pura e simples do Evangelho, que é anunciar a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E isso só com a nossa disposição de mostrar essa mensagem é que vai valer a pena. Nós vamos agora partir para esta primeira parte aqui da lição, que é analisando os fatos. Aí vai falar sobre a igreja e o mercado, ou seja, a igreja, nessa narrativa, ela está inserida dentro de um ambiente cultural e mercantil também, e com isso, vocês sabem, o ser humano ele busca sempre os seus desejos e prazeres e os outros que se virem. Paulo estava ali levando a mensagem de salvação, mas isso atrapalhava muito a quem não gostava, principalmente os líderes religiosos, porque o indivíduo que é salvo, ele está selado pelo Espírito Santo, e quem instrui ele não é mais uma outra pessoa na área espiritual, é o Espírito Santo de Deus. E hoje nós vemos aí igrejas com membresia de grande porte, e quando a gente não vê ela funcionando como igreja, atuando na área social,
atuando na evangelização, mostrando vida, morte e ressurreição de Jesus, e por aí afora vai. Então, hoje temos essas dificuldades. Analisando os fatos, nós vemos que nessa narrativa da terceira viagem, nos traz muito conhecimento de como se deu. Ali em Éfeso, ele passou 2 anos. Depois, meus irmãos, aliás, a gente tem que verificar que Paulo ele não ficava paradinho num canto, não. Ele era um homem trabalhador, era um fazedor de tendas, mas também ele não deixava escapar uma oportunidade de ir rever os irmãos por onde ele passou para encorajar aqueles irmãos para irem para frente. Também Deus operou através de Paulo muitos milagres nessa terceira viagem. Ele foi também perseguido pelos religiosos e por outros também, como comerciantes e muita gente de poder naquela época também. Por quê? Porque o evangelho liberta, clareia a mente. O diabo não pode mais dominar a mente de um que está selado pelo Espírito Santo. Preste bem atenção no que eu estou falando. É a verdade. Muita gente vai acompanhando pessoas, mas quando chega para acompanhar a pessoa de Cristo, fazer o que Deus quer que a gente faça, não, porque aí vai doer. Eu vou ter que sair do meu conforto para ir para dentro de uma tribo indígena para atender índio, me alimentar como índio, viver como índio, ou ir para uma África onde tudo ali é difícil, ou para ir para qualquer outro lugar, ou até dentro da nossa cidade mesmo. Trabalhar com drogados, trabalhar com prostitutas, trabalhar com tudo. Meus irmãos, é oportunidade para arrancar essas almas das portas do inferno. Ele foi preso e apelou para César. E com isso foi enviado para Roma. E ali, preso, o seu ministério expandiu. Por quê? Porque ele era prisioneiro de Cristo e não de César. Ele estava preso a Cristo. Ele, como prisioneiro de César, ele ia ficar chorando o tempo todo. Como prisioneiro de Cristo, ele ia apresentar Cristo para as pessoas. Nós temos, inclusive, aqui no Brasil, Salomão Ginsburg, lá no estado do Rio, certa vez foi preso por causa de um problema político dentro da cidade. Ele era inglês e judeu também. E quando ele chegou lá, ele falou para o delegado: você não pode me manter preso aqui não, eu sou um cidadão inglês. Aí o homem ficou com medo, mandou, botou no trem, foi embora para Niterói. Chegando lá em Niterói, aí ele foi para o quartel da polícia. Ficou lá no quartel e então ele, como sempre, aproveitando a oportunidade, ali ele conversava com os soldados e evangelizava. Aí pegou um soldado daquele, ele fez um bilhete só: por favor, você pode me entregar isso aqui para o presidente da província, porque naquela época era assim. Aí foi lá para o presidente da província, o presidente da província não foi até ele, mas mandou o vice-presidente. Aí quando o vice-presidente chegou lá, aí disse: o pastor, o problema é o seguinte, o senhor nos desculpe, o senhor está liberto, agora eu vou fazer um pedido para o senhor não volte para São Fidélis enquanto a poeira não baixar. Salomão Ginsburg esperou, depois voltou a São Fidélis. Chegando lá em São Fidélis, quem que estava preso? O delegado. Ele, como era um rábula, ou seja, aquele advogado que não fez curso de direito, mas sabia escrever, fez uma petição ao juiz e pediu o alvará de soltura para aquele delegado. O juiz deu, ele chegou: só que tem uma coisa, eu quero levar. Não foi por oficial de justiça. Ao chegar lá, aí ele foi e chamou o delegado lá dentro. Aí disse: eu trouxe aqui o alvará de soltura para você. Meus irmãos, isso aí é o que é ser crente. É ser perseguido, mas não odiar ninguém e buscar fazer o bem para todos. Ele passou a ser embaixador em cadeias. Deus tinha um plano para Paulo enquanto preso.
o evangelho era pregado e se expandia. Paulo honrou o chamado de Cristo e por conta disso o evangelho se espalhou até nós. Assim como Estevão, Paulo tombou na terra como um Marte, mas foi recebido no céu como um obreiro aprovado. O perfil de Paulo, o perfil pessoal, o nome dele é pequeno, ele era judeu natural de Tarso, na Sicília. Ele estudou em Jerusalém sob a orientação de Gamaliel, mestre muito respeitado naquela época. Trabalhava como fabricante de tenda para não ser pesado a ninguém. A aparência dele não era lá essas coisas. Era calvo, baixinho, tinha as pernas arcadas e outras coisas mais. E o nariz que era torto. Para vocês verem que o cara não tinha aparência muito boa, não. Era mesmo alguém que não era para ser tão expressivo como foi. Mas ele foi expressivo porque ele se entregou para que o Espírito Santo fizesse a obra através dele. O perfil dele de servo. Pelos seus perseguidores, ele era uma peste. Para Deus, era um instrumento escolhido. Ao contrário de uma peste, uma bênção. Um homem íntimo com Deus, de oração, era consciente de que a igreja pertence a Deus. Seu encontro com Cristo foi sobrenatural, confiava no que Deus lhe falava, humilde e paciente nas provações, sensível à voz de Deus, estava sempre preocupado com o prosseguimento da obra. E vários outros predicados, mas um dos principais era de servo, focado na salvação de almas, disposto a dar sua vida pela obra do Senhor. Meus irmãos, servo é algo que é muito difícil hoje a gente encontrar alguém querendo ser chamado de servo. Aliás, ele até quer ser chamado de servo, mas ele não quer ser servo. Porque, embora todos hoje querem ser conhecidos como servos humildes, principalmente no círculo de liderança, a verdade é que ninguém quer ser tratado como servo. E, meus irmãos, servo Jesus Cristo deu esse exemplo. É o servo, o menor. Para ser o maior, tem que ser o menor. Jesus era aquele servo que lavava e enxugava os pés do visitante do seu patrão. Ele não era aquele servo que trabalhava dentro da casa grande, nem aos arredores. Ele é aquele que trabalhava lá no fundo do quintal, cuidando de porcos. E quando via a poeira da estrada, era alguém chegando. E quando ele ouvia o barulho dos cavalos ou camelo, ele corria já com seu balde cheio d'água e a toalha para limpar os pés daquele visitante do seu patrão. E o que mais interessava para ele era fazer aquilo, porque para ele fazer aquilo era muito bom. Ele deixava de sentir cheiro de porco para sentir cheiro de gente. Crente, servo de Deus, é para largar o cheiro do mundo e servir a Deus. E como é que serve a Deus? Servindo aos outros, limpando os pés daqueles que estão chegando com os pés cansados e empoeirados. O exemplo de Paulo para nós hoje é que ele não perdia a oportunidade para falar de salvação, mesmo sabendo que a oportunidade aberta por Deus para ele não significava facilidade. Será que é o que eu quero hoje, o que é que nós queremos hoje? Ou nós não queremos uma felicidade? Alguma coisa que venha de prosperidade daqui da terra. Sabemos que Deus chama e capacita o obreiro. Sabemos, mas não cremos. O reino espera de nós que sejamos servos dispostos a sofrer por amor do Evangelho e também por amor da igreja. Servos que tomem hoje decisões sábias para também poder dizer amanhã: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Na próxima sexta-feira estudaremos a 13ª lição, que tem como título Simplesmente Igreja. Que Deus nos abençoe.